Olá pessoal, sou o Thiago Sorelli, vou trazer mais uma videoaula de Photoshop para vocês. Nessa videoaula a gente vai aprender uma técnica para criar raios, tá certo? E direcionar esses raios a um ponto. Então eu tenho essa imagem de uma paisagem, onde ele já tem uma iluminação própria, só que eu vou aumentar, os raios solares dessa imagem. Para começar, vou dar um Ctrl 0 para dar um zoom no tamanho da tela da pintura e vou começar a fazer os meus ajustes. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma nova camada, tá certo? Fazer uma duplicata dessa background. Então eu vou dar um Ctrl J, vou criar uma nova camada, duplicando da anterior. Então onde está Layer 1, eu vou dar o nome de nitidez. Então nessa camada aqui eu vou aumentar a nitidez da minha imagem. Vou utilizar alguns filtros. Bom, para isso eu vou lá no menu Filter, depois Sharpen and Sharp Mask. Aqui no filtro Sharp Mask eu vou determinar o valor que eu quero que eu tenha aumente a minha nitidez. Então eu vou aumentar aqui em Amount 45%, deixar Radius 2 e Threshold 2 também. Vou colocar OK. Feito isso, eu vou vir em Filter, Alter, High Pass. E aqui eu vou colocar o Radius em 5. Utilizando esses dois filtros combinados com o modo de mesclagem em Overlay, eu vou ter já aumentado a nitidez da minha imagem, só que ficou muito forte, então eu vou diminuir a opacidade da minha camada para colocar em 50%. Bom, pronto. Então com isso eu já aumentei a nitidez da minha imagem. Então se eu tirar a visualização aqui, a imagem era assim, com esses filtros e a opacidade e modo de mesclagem ela ficou dessa forma. Muito bem, agora eu vou criar uma nova camada mesclando o conteúdo dessas duas nitidez e background. Para isso eu vou utilizar o comando Ctrl Alt Shift e E e vou renomear para raios. Muito bem. Agora, feito isso, eu vou aplicar alguns filtros para criar o meu raio a partir do ponto de luz aqui, desse foco. Tá bom? Então primeiro eu vou lá em Filter, Stylism, Glowy Edges. Aqui, nesse primeiro menuzinho aqui deslizante, eu tenho a minha largura do meu contorno. Então quanto maior esse valor, mais grosso vai ser a minha borda. Então vou deixar em 1. Aqui eu tenho o brilho, tá certo? Quanto maior ele, mais brilho vai ter o meu contorno. E aqui é como se fosse uma suavização, tá? Então, quanto maior, mais suave vai ser minhas bordas. Então aqui eu vou deixar essa configuração aqui, altura 1, brilho 15 e suavização 10. Eu vou dar um OK. Agora eu tenho que direcionar esses contornos, todos esses contornos que foi criado, para esse ponto aqui, tá bom? Para isso eu vou utilizar o desfoque radial. Então eu vou lá em Filter, Blur, Radial Blur. Vou colocar aqui o meu valor em 100. Quanto maior esse valor, maior é a força do desfoque. Vou sempre deixar aqui utilizando o zoom e a qualidade pode deixar aqui. Muito bem, eu vou colocar aqui no ponto que eu quero, que é semelhante ao ponto da imagem que eu quero direcionar os meus raios. Então, como no navegador aqui eu quero direcionar para esse ponto, eu tenho que colocar ele mais ou menos aqui no Radial Blur, um ponto semelhante. Feito isso, eu vou dar OK. Muito bem. Deixa eu dar um Ctrl Z para verificar onde está o raio. Então, meu raio ele está com um ponto mais ou menos nessa região aqui.
então ele ainda não está no local que eu quero. Eu quero ele um pouquinho mais para a direita e um pouquinho mais para cima. Então eu dou um Ctrl Z para voltar, vou lá em Filter, Blur, Radial Blur e faço o ajuste, um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. E dou OK. Agora sim, agora está na região que eu quero, que é neste ponto aqui. Feito isso, eu já tenho meus raios, já foi criado, agora eu só tenho que modificar o meu modo de mesclagem. Aqui eu vou colocar o clarear, que é o lighten. Certo, muito bem. Então aqui, vou diminuir aqui, vou tirar a visualização, então aqui ó, já dá para perceber os raios que foram criados. Certo. Agora eu vou utilizar algumas camadas de ajuste para dar mais força a esse raio, se for necessário. Se você achar que já está bom, então por aqui está excelente. Então vou criar uma nova camada aqui de ajuste, clicando nesse botãozinho aqui embaixo, e vou colocar aqui Hue Saturation. E aqui na saturação eu vou colocar a força, né, do meu raio. Só que para isso, por enquanto eu vou deixar aqui, vou deixar em 0, vou dar OK, tá bom? Antes de fazer o meu ajuste, então eu só criei uma camada, dei OK e nem modifiquei os valores. Só que antes de modificar os valores, eu vou querer direcionar que esses ajustes seja feitos somente para a camada dos raios. Então eu vou utilizar o comando Ctrl Alt G, que é a mesma coisa de criar aqui com o botão direito, né, esse Create Clipping Mask. Então, o Ctrl Alt G é o Create Clipping Mask que faz com que esse ajuste seja direcionado somente aos raios. Agora sim, eu vou fazer o meu ajuste clicando 2 vezes aqui no ajuste e vou aumentar a minha saturação. Então, aumentando a saturação, eu vou aumentar a força do meu raio. Diminuindo a saturação, eu vou diminuir a força do raio, tá certo? Do brilho. Então, eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, 30. Com isso, aumentei a força do raio. Vou dar OK. Vou criar mais uma camada de ajuste, de brilho e contraste. Vou dar o OK novamente sem fazer o ajuste. E vou fazer novamente, criar o Clipping Mask, né, com Ctrl Alt G. Então, quando tem essa setinha indicando para baixo, significa que esse ajuste só vai ser feito em relação à camada de baixo. No caso, esses dois aqui, tanto o brilho e contraste quanto o Hue Saturation, está sendo direcionado a raios, tá bom? Então agora eu vou clicar 2 vezes de novo em brilho e contraste. Vou colocar esse para usar o legado, né? Usar as tonalidades de cor da camada de baixo. E vou aqui aumentar um pouquinho o meu contraste. E também aumentar um pouquinho o meu brilho. Tá certo? E vou dar um OK. Agora, aqui no minha camada brilho e contraste, eu vou colocar o modo de mesclagem em Lighting. E no Hue Saturation, eu vou colocar em Darken. Muito bem. Feito isso, já está pronto nossos ajustes, tá certo? E aí foi criado os raios. Então aqui ó, revisando, eu tinha uma camada inicial, background, eu dupliquei, apliquei os filtros Unsharp Mask e High Pass, coloquei no modo de mesclagem Overlay e diminui a opacidade para 50%. Mesclei as camadas nitidez e background em uma nova, tá certo? Chamei ela de raio. E apliquei alguns filtros, tá certo? O filtro Stylism, Glowing Edges e depois o desfoque radial para direcionar para esse ponto. E logo na sequência utilizei as camadas de ajuste Hue Saturation e brilho e contraste para aumentar o meu brilho e configurá-lo da forma que eu quis aí, tá certo? Com a força e com a coloração desejada, tá bom? Então fica essas dicas aí para vocês, pratiquem, podem fazer isso com outras imagens, qualquer dúvida é só mandar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.